Existe um momento específico da madrugada, talvez por volta das 3 da manhã, em que o silêncio da sua casa parece gritar mais alto do que qualquer ruído do dia. O teto do seu quarto se transforma em uma tela de cinema onde seus maiores medos são projetados em alta definição. Enquanto o mundo dorme, você está travando uma guerra solitária, lutando contra cenários que sequer aconteceram, mas que, na sua mente, já são reais e devastadores. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se para nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Essas são as batalhas invisíveis. Elas não deixam marcas na pele, não sangram para fora, mas pesam toneladas sobre a alma. Ninguém no seu trabalho sabe o quanto custou para você levantar da cama hoje. Sua família talvez não perceba que por trás do seu sorriso cansado, existe uma mente que não para de calcular riscos, prever desastres e tentar resolver problemas que pertencem a um futuro que ainda nem chegou. Você sente isso fisicamente, não sente? É como uma pressão constante no peito, um nó na garganta que não desata. A ironia cruel é que você está exausto, seu corpo implora por descanso, mas sua mente decidiu correr uma maratona. Você vira de um lado para o outro, buscando uma posição confortável, mas o desconforto não está no colchão ou no travesseiro. O desconforto mora nos pensamentos que você não consegue desligar. Quero começar dizendo algo que talvez você não ouça com frequência. Você não é fraco por se sentir assim. Você é humano. Sentir o peso do mundo não é um sinal de falta de fé, é um sinal de que você se importa, de que você carrega responsabilidades e amores profundos. Mas existe uma linha tênue entre se importar e ser esmagado. E hoje nós vamos juntos encontrar o caminho de volta para a leveza. Imagine que você está caminhando por uma estrada longa e a cada passo coloca uma pedra na sua mochila. Uma pedra chamada contas a pagar, outra chamada saúde da família, outra segurança no emprego. O problema não é a estrada, é que você está tentando carregar as pedras de amanhã, da semana que vem e do ano que vem, todas hoje. Jesus nos alertou sobre isso com uma precisão cirúrgica quando disse: basta a cada dia o seu mal. A ansiedade que rouba o seu sono é, na verdade, uma tentativa desesperada de controle. No fundo, nós acreditamos que se nos preocuparmos o suficiente, se repassarmos o problema 1000 vezes na cabeça durante a madrugada, encontraremos uma solução mágica ou impediremos que o pior aconteça. Mas a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te dá muito o que fazer, te mantém em movimento, mas não te leva a lugar nenhum. Pense nisso como pagar juros sobre uma dívida que você nem sabe se terá que contrair. Você está sofrendo antecipadamente por coisas que, estatisticamente, a maioria jamais acontecerá. E mesmo se acontecerem, a graça de Deus não é um estoque que você guarda para o futuro. Ela é o maná diário. Você não tem a graça para os problemas de amanhã hoje. Você só tem a graça para o agora. E agora, sua única tarefa é dormir. Mas como desligar? Como silenciar essas vozes? A chave não está em lutar contra os pensamentos, mas em substituí-los por uma verdade maior. Quando o medo sussurrar, e se tudo der errado, você precisa ter a autoridade espiritual para responder, e se Deus for fiel como sempre foi? A batalha da mente não se vence com força de vontade. Vence-se com a substituição da mentira pelo que é eterno e imutável. Olhe para a história de Jesus no barco durante a tempestade. O caos reinava, os discípulos, pescadores experientes, estavam aterrorizados. E Jesus, ele dormia. Não porque ele não se importava com a vida deles, mas porque ele sabia quem segurava as águas. O sono de Jesus no meio da guerra nos ensina que a paz não é a ausência de tempestade, é a certeza da presença de Deus.
Você pode dormir não porque o problema acabou, mas porque ele está no barco. Há um convite divino esperando por você agora mesmo. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Note que ele não disse: "Eu explicarei tudo" ou "Eu resolverei tudo instantaneamente." Ele ofereceu alívio, ele ofereceu descanso, é uma troca. Você entrega o fardo pesado, a necessidade de controlar tudo, e ele te dá o jugo dele, que é suave. Essa troca exige um ato de coragem. Exige que você abra as mãos. Visualize agora, nesse momento, suas mãos fechadas, segurando com força seus problemas, seus medos sobre os filhos, sobre o dinheiro, sobre o futuro. Dói segurar com tanta força, não dói? A oração que traz o sono não é uma lista de pedidos, é um ato de entrega. É dizer: "Deus, isso é grande demais para mim. Eu passo para as tuas mãos agora." Você precisa entender a diferença entre renunciar e desistir. Desistir é perder a esperança. Renunciar, espiritualmente falando, é transferir a responsabilidade final para quem realmente tem o poder de resolver. Quando você vai dormir preocupado, você está agindo como se fosse o gerente geral do universo. Quando você entrega e dorme, você está reconhecendo que o cargo de Deus já está ocupado e que ele trabalha no turno da noite. O Salmo 127 diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Isso é profundo. Significa que Deus pode fazer mais pelos seus problemas enquanto você dorme em confiança do que você pode fazer acordado em ansiedade. O seu sono é um ato de fé. Dormir é dizer: "Deus, eu confio que o Senhor continua cuidando de tudo, mesmo quando eu fecho os meus olhos e perco a consciência." Muitas dessas batalhas invisíveis vêm de feridas antigas, de vozes do passado que disseram que você não era bom o suficiente, ou de traumas onde você se sentiu desprotegido. E agora, na idade adulta, sua mente tenta hipervigiar tudo para garantir que você nunca mais seja pego de surpresa. Mas quero declarar sobre sua vida: você não é mais aquela criança vulnerável. Você está revestido de força e dignidade. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Preste atenção no tempo verbal. Ele não disse: "Eu vencerei." Ele disse: "Eu venci." Já está consumado. A vitória final sobre o mal, sobre a morte e sobre o medo já foi conquistada. Você não está lutando para obter a vitória, você está lutando a partir da vitória. Essa perspectiva muda tudo. Se o Criador das estrelas, aquele que chama cada uma pelo nome, prometeu estar com você até a consumação dos séculos, por que seu coração está turbado? Lembre-se das batalhas que você já venceu. Lembre-se dos momentos em que pensou que não haveria saída e uma porta se abriu. O Deus que te sustentou ontem é o mesmo que já está no seu amanhã, preparando o caminho. Vamos fazer um exercício prático de fé. Imagine que existe uma caixa aos pés da cruz. Tudo o que está roubando seu sono, o diagnóstico médico, a carta de demissão, o conflito familiar, visualize-se pegando cada uma dessas coisas e colocando dentro dessa caixa. Feche a tampa, dê as costas e vá deitar. Você não tem permissão para pegar de volta o que já entregou no altar. O apóstolo Paulo, escrevendo de uma prisão, ensinou o segredo: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus." E o resultado? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. A paz que excede o entendimento é aquela que não faz sentido lógico. É a calma no meio do furacão. É dormir quando tudo diz para correr. Essa paz é uma sentinela. O texto diz que ela guardará sua mente. É como ter um soldado divino na porta dos seus pensamentos, impedindo que as mentiras do medo entrem durante a noite. Mas você precisa solicitar essa guarda. Você precisa parar de dialogar com o medo e começar a dialogar com o Pai. O medo é um mentiroso convincente,
mas a palavra de Deus é a verdade absoluta. Talvez você pense, mas e se eu falhar? E se eu não conseguir dar conta? A resposta do céu para você é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa estar conectado à fonte da força. É na sua vulnerabilidade, no seu quarto escuro, que Deus quer se revelar como seu Pai amoroso. A noite foi feita para restauração, não para tormento. O seu corpo é templo do Espírito e ele precisa de reparo. Negar o sono a si mesmo por causa da preocupação é, de certa forma, maltratar o templo. Seja gentil com você mesmo. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Esse fôlego é um presente. Enquanto houver fôlego, há propósito. E se há propósito, há provisão. Não leve o celular para a cama hoje. Não alimente sua mente com notícias ruins ou comparações sociais antes de dormir. A luz azul das telas desperta o cérebro, mas a luz da palavra acalma a alma. Troque a rolagem infinita do feed por alguns minutos de gratidão. Liste 3 coisas simples que aconteceram hoje pelas quais você é grato. A gratidão é o antídoto mais poderoso contra a ansiedade. Você já percebeu que a maioria dos monstros noturnos desaparece ou diminui drasticamente quando o sol nasce? A luz do dia traz perspectiva. A escuridão distorce a realidade. Portanto, não tome decisões definitivas à noite. Não julgue sua vida, seu casamento ou sua carreira às 3 da manhã. Diga para sua mente: nós discutiremos isso amanhã com a luz do sol. Agora, o expediente acabou. Deus não dorme para que você possa dormir. O Salmo 121 garante: não dormitará aquele que te guarda. Pense nisso. Se Deus está acordado vigiando o universo e cuidando da sua vida, ficar acordado se preocupando é redundância. É trabalho duplicado. Deixe que ele faça o trabalho dele, que é ser Deus, e você faça o seu trabalho, que é ser filho e descansar. Quero que você sinta agora o peso saindo dos seus ombros. Destrave o maxilar, relaxe a testa, solte as mãos. O mundo continuará girando sem a sua supervisão pelas próximas 8 horas. Tudo o que precisa acontecer para o seu bem acontecerá. Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão do Pai. Você está seguro. Você está cercado por uma muralha de fogo invisível. As batalhas invisíveis são reais, sim, mas a presença de Deus é mais real ainda. O inimigo da sua alma quer que você chegue amanhã exausto, sem forças para orar, sem clareza para decidir. O sono é a sua arma de guerra. Dormir bem é um ato de resistência espiritual. É dizer ao caos: você não tem poder sobre mim, eu descanso na promessa do Altíssimo. Se você acordar no meio da noite, não lute, não fique irritado. Simplesmente transforme o despertar em adoração. Sussurre o nome de Jesus. Diga: Senhor, eu te amo. Obrigado por cuidar de mim. Muitas vezes, a paz inunda o quarto nesse exato momento. A atmosfera muda quando o louvor substitui a lamentação. O quarto deixa de ser um campo de batalha e vira um santuário. Lembre-se, o amanhã trará suas próprias respostas. As portas que estão fechadas hoje podem se abrir amanhã, mas você precisa estar descansado para atravessá-las. A sua clareza mental depende do seu repouso. Confie no processo, confie no tempo. O Deus que abriu o Mar Vermelho não esqueceu o seu endereço. Ele não perdeu o controle da sua história. O capítulo atual não é o fim do livro. Amanhã, quando você acordar, as misericórdias do Senhor se renovarão. Elas estarão frescas, esperando por você como o orvalho da manhã. Não use as misericórdias de amanhã para se preocupar hoje. Viva o agora. Respire o agora. Sinta o lençol, o conforto, a segurança deste momento. Nada pode te tocar agora. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Eu declaro sobre a sua vida um sono profundo, reparador e sem interrupções. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua cama.
Que todo pensamento de medo seja silenciado pela voz do bom pastor. Feche os olhos agora, não com medo do escuro, mas com a certeza da luz que brilha dentro de você. Você é amado, você está seguro, durma em paz. Se este vídeo agregou valor à sua vida, por favor se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo e alcançar aqueles que mais precisam. Obrigado por fazer parte desta comunidade.